nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante. Qual é a origem do universo? E nós vamos fundamentar esta mensagem em Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos ouvir a leitura do texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual é a origem do universo? Será que o universo é obra do acaso? Será que a matéria é eterna, como pensavam os gregos? Será que o universo é fruto de uma grande explosão? Veio de uma geração espontânea? Será que o universo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos? São muitas perguntas, são muitas teorias, mas na verdade permanece a pergunta: qual é a origem do universo? E o livro de Gênesis, o livro das origens, é um livro fundacional. E esse texto que você acabou de ouvir é fundacional, porque ele vai trazer para nós esta resposta: qual é a origem do universo? Quando a Bíblia abre a revelação no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, não se explica Deus, mas se declara a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Parte do pressuposto que Deus já existe. E esse Deus que existe é o Criador. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantíssimos aqui. Primeiro, este Deus é autoexistente. Ele não foi criado, ele é o Criador. Este Deus é eterno, porque ele preexiste à criação que começa no princípio. Antes do princípio, só Deus existia. Se a criação aconteceu no princípio, logo, se Deus existia antes do princípio, Deus é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas ainda este Deus, além de autoexistente e eterno, este Deus é autossuficiente. Ele já era Deus, eternamente Deus, perfeitamente relacionado entre as três pessoas da Trindade. Portanto, ele não deriva glória para si mesmo da criação. Ele não precisava ter criado para ser Deus, ele já o era antes de criar todas as coisas. Então ele é autossuficiente. E o simples fato de Moisés abrir o livro das origens, mostrando no princípio criou Deus os céus e a terra, leva-nos a algumas conclusões inequívocas. Primeira delas, isto reprova o ateísmo. O ateísmo hoje parece em voga. Alguns acham que ser intelectual é ser ateu. Entretanto, Deus existe. E este Deus que existe é o Criador. Isso também reprova a ideia do panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Deus é distinto da criação. A criação é obra de Deus, mas não há divindade na criação. Não se mistura o Criador com a criatura. Então, veremos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, o tempo da criação. Está escrito no princípio. Quando o relógio bateu a primeira volta do ponteiro, dando início no tempo
e na história, Deus cria. Portanto, a tese dos gregos de que a matéria é eterna não tem fundamentação nem científica, nem bíblica, nem teologicamente falando. Notem vocês que Deus cria no princípio. Agora, quem é que cria? Deus. E quando você vai perceber aqui, a criação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Porque no verso 1 está escrito, no princípio criou Deus. Estou falando da primeira pessoa da divindade, da Trindade, que é o Deus Pai. Mas se você perceber no verso 2, a terra era sem forma, ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E você vê aqui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como que dando energia a esta criação inicial. Mas você nota no versículo 3, disse Deus haja luz e houve luz. E aqui está o verbo. E o verbo fala de ação. E então o agente da criação é a segunda pessoa da Trindade. Isso está de acordo com João capítulo 1. Versículo 3, quando diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, a própria Trindade está presente na obra da criação. De tal forma que Jesus, o Verbo pré-encarnado, foi o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, as visíveis e as invisíveis. Por meio dele, o universo foi criado. Quando Deus disse, haja, aqui é o verbo que produz a ação. E o verbo de Deus é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Você nota que a ciência trabalha com espaço, com tempo e com matéria. São os três grandes elementos da ciência. E eles estão aqui. Notem comigo. O espaço, os céus, a matéria, a terra, o tempo, no princípio. De tal maneira que este livro, que foi escrito há 1500 anos antes de Cristo, está rigorosamente alinhado e absolutamente concordante com os elementos mais importantes da ciência. Você percebe aqui a vastidão desta criação, os céus. E esses céus incluem, obviamente, todo o céu que você vê a olho nu, o céu sideral e o terceiro céu. Os astros, as estrelas, as galáxias, os mundos estelares. Nós sabemos que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Sabemos hoje que estes céus possuem mais do que 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo isso foi criado por Deus. Não é fruto de uma explosão, nem surgiu espontaneamente, nem é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então você percebe que a criação não é obra do acaso, a criação não é obra de uma explosão, a criação não é de geração espontânea, a criação não é fruto de uma evolução, a criação é obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Há sentido e propósito neste universo. Ele foi criado por Deus e ele está debaixo do governo de Deus e todo o universo precisa celebrar a glória do Deus Criador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada como um mito. No entanto, hoje a ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, o conceito do universo, na Idade do Bronze, estava distante da verdade. O conceito do universo dos antigos índios, o conceito do universo dos antigos sumérios. As pessoas antigas não podiam sequer imaginar
que a Terra está suspensa no espaço. Mesmo assim, o livro de Jó, escrito 3.500 anos atrás, na mesma idade do bronze, menciona o conhecimento que a astronomia moderna obteve. Jó 26, verso 7, faz parar a Terra sobre o nada. A Bíblia descreve a Terra como se fosse tirada uma fotografia de um satélite. A datação por radiocarbono prova que o livro de Jó foi escrito 3.500 anos atrás, na idade do bronze. Surpreendentemente, o conhecimento da astronomia moderna foi registrado no livro de Jó, escrito na idade do bronze. Nesta época moderna, é um conhecimento comum que a Terra flutua no universo. Mas será que isso era comum na idade do bronze? Até 1687, quando Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal e provou que a Terra flutua no universo, as pessoas não acreditavam nas palavras da Bíblia. A Terra está suspensa sobre o nada. Mas ao passo que a ciência se desenvolve, ficou provado que os registros da Bíblia são verdadeiros. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas veja esta importante informação que Moisés, o autor do livro de Jó, nos dá em Jó, no capítulo 26, no verso 7. Jó 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés, que foi o autor do livro de Jó, escreveu isso no ano 1500 a.C. Moisés não acreditava como os egípcios. Imagine para alguém há mais de 3.500 anos falar sobre o vácuo, o vazio espacial. E veja agora essa outra antecipação da Bíblia em relação à ciência. Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos e muito distantes. Eles acreditavam que a Terra era como uma mesa reta e de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Ele deixou o velho continente e descobriu a América em 1472. Quando Yuri Gagarin, em 1961, saiu pela primeira vez da atmosfera terrestre, ele disse: "Eu vejo a Terra e ela é azul e redonda." Agora veja em sua Bíblia o que o profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, diz. O texto é Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Como Isaías poderia saber 600 anos antes de Cristo que a terra era redonda? Mas quem lia a Bíblia já poderia saber que a terra era redonda e que estava suspensa sobre o nada. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, ou seja, o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli, que viveu de 1608 a 1647. Entretanto, Moisés já dizia na Bíblia que o vento tem peso. Isso está no livro de Jó, no capítulo 28, verso 25. Leia comigo. Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. A Bíblia se antecipou 3.000 anos antes da ciência dessa vez. A Bíblia também registrou no livro de Salmos, capítulo 19, a translação do Sol 3.000 anos atrás. O qual o Sol, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, que se pia numa extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso. No entanto, é no século XX que a humanidade descobriu que o Sol gira em torno do centro da galáxia. O Sol gira a uma velocidade de 250 km por segundo. Devido ao desenvolvimento da ciência, ficou provado que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, a Bíblia descreveu
corretamente o interior da terra. Jó 28, verso 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. É um conhecimento básico das geociências, que é um ardente lago de fogo debaixo da terra onde estamos. Porém, até o século XIX, as pessoas consideravam as palavras de Deus de que há um lago de fogo dentro da terra como um absurdo. Eles não acreditavam nisto. Isso porque a estrutura interna da terra foi descoberta somente no século XX. O geofísico Andrija descobriu o manto em 1905 por meio de ondas sísmicas. O geofísico Beno descobriu o núcleo externo da Terra em 1930. A geofísica Indy descobriu o núcleo interno da Terra em 1936. Assim, a ciência moderna prova que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, ninguém conhecia o ciclo da água. Mesmo assim, na Bíblia escrito 3.500 anos atrás, se registrou o ciclo da água. No livro de Jó, 36, verso 27, porque atrai para si gotas de água, e de seu vapor destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Há 3 fases do ciclo da água: evaporação, condensação e precipitação. A energia solar evapora milhões de toneladas de água da superfície dos oceanos e rios. Quando esse vapor se condensa e forma nuvens. E quando essas nuvens de vapor colidem entre si e se convertem em gotas de água, então chove. O ciclo da água não era conhecido até os séculos XVI e XVII, quando Pierre Perrault e Edmundo Mariotti o descobriram através de experimentos científicos. Os registros da Bíblia são verdadeiros. Através da ciência, grandes cientistas da história ficaram absolutamente convencidos de que Deus existe e de que a Bíblia é verdadeira. Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós, astrônomo Nicolau Copérnico. O sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso, Isaac Newton. E na explicação do seu poder ele é chamado de Deus, físico Isaac Newton. Os descobrimentos científicos revelam um universo que concorda com as opiniões religiosas, no nome da física Charles Townes. Portanto, a Bíblia é verdadeira no aspecto da ciência. E também está acima da ciência moderna. O Todo-Poderoso tem demonstrado suficientemente sua grandeza tanto nas Escrituras como na ciência. O problema não está na deficiência da parte de Deus, mas na nossa obscuridade. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos